E aí, pessoal, tudo bem com vocês? Vamos ao resumo semanal das últimas semanas da novela Dona, de 3 de abril a 7 de abril de 2023. Fortes emoções nessa semana. Isabel descobre que Ivana é a assassina de Oscar e, para defender a filha, se entrega à polícia no lugar dela. José Miguel descobre que o novo proprietário de seus terrenos é Rodrigo Gavilã e surta de raiva. Maria da Luz revela a Cristina que foi abusada por Rodrigo. Alonso tenta reconquistar Valentina a todo custo. E mais, Rodrigo começa a mandar presentes a Valentina e ela vai na casa dele reclamar. O nojento a beija à força. Valentina dá 2 chicotadas na cara do canalha. Saiba disso e muito mais a partir de agora. Mas antes, por favor, deixem seu like, se inscrevam-se no canal, ativem o sininho das notificações e compartilhem o vídeo para mais pessoas, tá? Vamos lá! Segunda-feira, 3 de abril. Sandra diz a Felipe que enquanto sua mãe não a aceitar como seu esposo, não voltará a vê-la. As fofoqueiras levam um povoado inteiro para ver Jesus, mas Teresa expulsa todos, para evitar broncas com Leonor. Horácio pergunta a Gabi o que Valentina acha deles como casal. Gabi diz que nem sequer teve tempo de dizer isso a ela, porque na casa tem acontecido muitas coisas desagradáveis. Inclusive, Valentina e Zé Miguel terminaram, porque Ivana está grávida de Zé Miguel. José Miguel, irritado, se pergunta por que Alonso teve que voltar justo agora. Benita vai até Valentina, muito brava, e pergunta sobre Alonso. Valentina diz que Alonso veio pagar o que devia e pedir uma oportunidade. Benita fica pasma e chama Alonso de assassino. Valentina diz que nunca comprovaram que Alonso foi assassino de Oscar Almeida. Benita diz a Valentina que José Miguel já ficou sabendo que Alonso veio visitá-la e saiu dali cuspindo maribondos. Valentina diz a Benita que tem vontade de usar Alonso para fazer ciúmes em José Miguel. Benita fica surpresa. Isabel visita Ivana na fazenda Montesinos e pede para falarem sobre a gravidez dela. Ivana fica furiosa com a mãe, diz que ela não se importa com ela e veio pedir por Valentina. Isabel diz a Ivana que está ali porque a ama e para enfrentarem juntas essa situação. Bruxa Ivana diz que conta com o apoio de Leonor e ela está feliz. Isabel pede a Ivana que não pressione José Miguel, porque ele não a ama. Ela diz à filha que aconteça o que acontecer, nunca irá abandoná-la. Isabel pede à filha para pensar. Ivana chora, mas não pensa em voltar à fazenda. E diz à mãe que não precisa dela e pede que vá embora dali. Isabel diz a Ivana que ela sabe onde encontrá-la. Isabel vai embora. Ivana chora e diz sozinha: "Eu preciso que me amem, mãezinha. Mãezinha querida." Toledo diz a Nádia que foi a São Pedro, mas não conseguiu falar com Ivana e Valentina, mas que naquele povoado, Valentina é muito odiada e por isso é suspeita de ter assassinado Oscar. Nádia fica surpresa. José Miguel vai ao apartamento de Alonso. Valentina pede à tia que pare de chorar e se anime, pois a ama muito e se preocupa pelo sofrimento dela. José Miguel diz a Alonso que ele está perdendo tempo, pois Valentina não o ama. Alonso diz que é problema seu e continua amando Valentina. José Miguel diz que não vai deixar o caminho livre. Os dois discutem. Alonso ressalta que sabe do mal que fez a Valentina e merece o pior dos castigos, mas ainda a ama e vai lutar pelo seu perdão e amor. José Miguel diz a Alonso que também está na luta para reconquistar o amor de Valentina. Leonor dá conselhos a Henriqueta do que deve fazer para não perder o carinho de Sandra e fazê-la se divorciar de Felipe. Cristina dá carinho a Rodrigo, mas o homem é irredutível com ela. Ela diz que irá passar a noite com ele. O nojento a rejeita e diz que tem coisas para fazer. Ela diz que ele está muito estranho, mudado, e questiona se ele tem outra mulher. Rodrigo diz que é homem e se for não tem problema. Ele empurra a mulher no chão. Cristina percebe que foi enganada por Rodrigo por ser uma tonta. Cristina se humilha para Rodrigo, diz que quando se conheceram era jovem e linda e fez tudo por ele. Rodrigo diz que agora ela é uma mulher seca e velha. Como se esse nojento também não fosse, né, gente? Cristina diz a Rodrigo que o que ele diz a machuca. Rodrigo diz que já cansou dessa situação e ela é uma mulher ignorante, vulgar, pouca coisa para ele. Rodrigo tira sua máscara e ofende Cristina. Ele diz que é um macho potente e ela não é mulher para ele.
e até Maria da Luz o dá vontade de ficar, e ela não. Cristina pede que ele cale a boca. Rodrigo sai e Cristina chora. Maria da Luz vê Timóteo com Candelária e fica enciumada. Ela joga terra na cara de Timóteo e da moça. Depois ela vai para dentro de casa e chora. José Miguel vai à fazenda do Caracóis. Benita diz ao jovem que Valentina não quer ver ele. Isabel encontra José Miguel na fazenda e questiona por que teve relações com sua filha, sendo que ama Valentina. Ela diz que está muito decepcionada com ele e sai. José Miguel diz a Valentina que Ivana finge que o filho que espera é dele, mas tem certeza que não teve relações com a bruxa. Valentina acha que José Miguel quer fugir da responsabilidade e diz que ele tem que se casar com sua prima. José Miguel diz a Valentina que a ama e não acha que esse bebê é seu. Ele diz que não quer perdê-la. Valentina diz que para ela a situação não é fácil e não sabe o que vai fazer com tanto amor. José Miguel, emocionado, pede perdão a Valentina e eles se abraçam. Anoitece. Maria da Luz tenta consolar a mãe, que segue chorando pelo que Rodrigo fez a ela. Benita diz a Valentina que Alonso telefonou a ela. De princípio, ela pede que Benita invente que ela não está, mas pensa e decide atendê-lo. Ivana pede a José Miguel para falar com ele. Furioso, José Miguel grita com Ivana para deixá-lo em paz, pois transformou sua vida num inferno. Ivana diz que está grávida dele e o que ele sente por sua prima passará, e um filho é real para toda a vida. José Miguel se afasta de Ivana e ainda está muito bravo com ela. Ivana diz sozinha que ganhará essa batalha. Alonso pergunta a Valentina se pode vê-la amanhã. Felipe leva Sandra para a casa deles. A casa é simples, mas que será cheia de amor, para os dois viverem felizes. Felipe leva Sandra para o quarto, para ficarem um tempo juntos. Os dois começam a se beijar com paixão. No dia seguinte, João avisa Sabino que o novo dono dos terrenos de José Miguel fechou os diques de água e ele já não tem mais. José Miguel avisa Moisés que já assinou as escrituras, mas não conheceu o novo dono de suas terras. Ele agradece a Macotela por ter o ajudado a conseguir um comprador. Rodrigo diz a seus empregados que as comportas vão ficar fechadas até ele se tornar o dono de tudo da fazenda. Amparo pede a Cristina que não chore tanto. Cristina diz que ninguém tinha humilhado tanto como Rodrigo fez, mas nunca amou ninguém como ele. Amparo diz que ela não está sozinha e tem a filha. Cristina diz que falou com a filha sobre Rodrigo e pediu perdão por ter acreditado nele. Ela diz que tem provas de que Rodrigo matou Lázaro. Amparo fica chocada. José Miguel fica sabendo que o novo dono das terras fechou os diques de água. Ele diz que vai falar com o novo dono agora mesmo. Maria da Luz mostra as flores que Valentina recebeu. Ela vê o cartão e foi o nojento do Rodrigo que mandou. José Miguel vai até os empregados e pede para falar com o novo dono dos terrenos. José Miguel se surpreende ao saber que Rodrigo é o novo dono de suas terras. Isabel pede a Valentina para falarem dela e de Zé Miguel. Zé Miguel acha que é brincadeira de Rodrigo e se enfurece ao saber que ele é dono de parte de suas terras. José tenta agredi-lo, mas os homens de Rodrigo apontam uma arma para ele. Rodrigo o expulsa de suas terras. Mendonça mostra a José Miguel o documento que confirma que Rodrigo é dono sim. José Miguel diz a Rodrigo que não vai permitir que ele fique com suas terras. Rodrigo diz que vai ficar com tudo dele, inclusive a dona. Isabel diz a Valentina que sabe que a gravidez de Ivana a machuca, mas Ivana não merece o sacrifício que ela está fazendo. Valentina diz que Ivana está esperando um filho e merece apoio. Isabel diz a Valentina que sabe como é renunciar a um grande amor. A senhora pede perdão por tudo que ocultou dela relacionado às traições de Ivana. Valentina aceita as desculpas da tia e diz que isso já é passado. Enquanto isso, as duas bruxas, Leonor e Ivana, seguem armando seus planos macabros. Leonor diz que precisa ir embora dali e quer evitar um enfrentamento de José Miguel com Rodrigo. Henriqueta vai ao centro de saúde, à procura de Felipe. Amparo diz que ele está em lua de mel com a esposa. Felipe toma um café da manhã preparado por Sandra. Os dois estão felizes por terem dado certo. Alonso procura por Valentina. Benita diz a Alonso que sabe o que ele pretende, mas não irá conseguir, porque Valentina está muito apaixonada por Zé Miguel. A senhora pede que ele vá embora. Valentina diz a Alonso que não pode aceitar o convite dele para almoçarem, porque tem muito trabalho. Alonso insiste para ela se distrair um pouco desse trabalho. João leva José Miguel ao banco.
Henriqueta agradece a Felipe por salvar sua vida. Ele diz que é sua obrigação como médico e marido de Sandra. Felipe diz que ama Sandra e fará ela feliz. Ele dá seu endereço para Henriqueta, com o objetivo dela visitar Sandra quando quiser. Ela promete que fará e diz: "Tchau, filho." Ela finge muito bem e até dá um beijo nele. Amparo desconfia de Henriqueta. José Miguel diz a Moisés que quer desfazer a transação. Moisés diz que tudo já está feito e assinado. José Miguel questiona se não tem maneira de desfazer o trato. Moisés diz que não. Rodrigo diz a Filadélfio que ninguém imaginou que ele se tornaria dono das terras de Zé Miguel, mas agora ninguém voltará a humilhá-lo e é o senhor Rodrigo Gavilã. Valentina e Alonso vão até o povoado. A moça irá ao banco resolver uns negócios. Eles acabam encontrando José Miguel por lá e rola um clima tenso. Valentina pergunta a Zé Miguel se já resolveu o problema da falta de água nas terras dele. Ele diz que ainda não e recusa a ajuda dela. Valentina se preocupa com o amado e decide voltar para a fazenda com Alonso. Henriqueta faz muitas compras na loja de Horácio para levar a Sandra. Maria da Luz não gosta por Cristina ter feito fofoca a Amparo sobre Rodrigo ser o assassino de Lázaro. Maria pede para denunciar em Rodrigo. Cristina diz que não tem certeza de denunciá-lo, mas não significa que ainda gosta dele, mas só quer evitar problemas. Maria da Luz chora e diz que Rodrigo machucou muito elas. Benita escuta as duas conversando e discutindo. Maria confessa à mãe que foi estuprada por Rodrigo. Cristina fica pasma. Benita, que considera a menina como filha, cai em lágrimas. Terça-feira, 4 de abril. Nesse dia, a novela não será exibida devido ao jogo de futebol no SBT. Quarta-feira, 5 de abril. Timóteo diz a Horácio que acha que Henriqueta fez as pazes com Felipe e que ela veio à loja. Maria da Luz diz a Cristina que foi no depósito e lá Rodrigo abusou dela. Cristina sonsa questiona se é verdade. Maria da Luz jura e diz à mãe que se não acredita, pode perguntar a Felipe. Cristina acredita na filha, abraça ela e a consola. Benita chora muito. Cristina diz à filha que maldito seja Rodrigo e vai pagar caro pelo que fez a ela. Henriqueta conhece a casa de Sandra. Sandra agradece a mãe por ter feito as pazes com Felipe. Henriqueta vê que a casa da filha é bem simples e vazia. José Miguel olha uma foto do seu pai e diz: "Papai, meu querido velho, meu amigo, tudo ficou mal. Eu falhei, papai, falhei." José chora e diz que não se dará por vencido e vai lutar. Leonor vê o filho e pergunta como foi e se assinou a escritura. Ele diz que sim. Leonor diz ao filho que deveria estar contente, já que tem dinheiro. José Miguel diz a Leonor que o novo dono das terras é um ser mesquinho, sem escrúpulos, nada mais nada menos que Rodrigo Gavilã. Leonor fica chocada. Ivana vai à casa de Valentina. Gabriela diz que Isabel saiu com Benita e Valentina está trabalhando. Gabriela pergunta a Ivana como se atreve a vir na casa de Valentina, depois de ter roubado o dinheiro da prima e o relógio do pai dela. Ivana diz a Gabriela que ela não é ninguém para reclamar com ela e não vai perder seu tempo escutando estupidez. Gabriela diz a Ivana que não acredita na gravidez dela e é um pretexto para separar Valentina de Zé Miguel. Ivana quase bate em Gabi, mas Valentina chega com Alonso. Logo em seguida, o delegado da cidade também chega e comunica a todos que o delegado Toledo da capital quer a declaração de Valentina na investigação da morte de Oscar. Valentina diz que irá declarar amanhã. Ivana também tem que declarar. Gabriela questiona Alonso se não vai declarar. Ele diz que já declarou e que no passado cometeu muitos erros, mas não seria capaz de matar alguém. Gabriela diz a Alonso que o tempo dele já passou e Valentina está apaixonada por José Miguel. Alonso questiona a Gabi por que Valentina e José Miguel não se casaram, já que se amam tanto. Ela não responde e sai. Valentina diz a Ivana que não pode acreditar que ela se juntou com Leonor para fazer intrigas contra ela e José Miguel. Ivana pede perdão, pois estava desesperada pela atitude de José Miguel com ela. Valentina diz a Ivana que se ela não estivesse grávida, brigaria de mulher contra mulher, pelo amor de José Miguel. Mas agora tem um filho envolvido nisso. Ivana se tranquiliza, chora e pede à prima que não a odeie, pois ninguém manda no coração e não tem culpa de ter se apaixonado pelo mesmo homem que ela. Valentina diz que não se surpreende com a atitude dela, já que sempre foi assim.
Ivana diz a Alonso que sente um prazer por ele ter voltado à fazenda. Alonso pergunta a Valentina se aceita seu convite para comerem. Ela diz que será em outra ocasião. Ele se despede e sai. Valentina pede a Maria da Luz que procure por Sabino, pois precisa falar com ele. Valentina pensa em José Miguel. Jesus pede a José Miguel para levá-lo à escolinha. Leonor vai à casa de Rodrigo e diz que não irá permitir que ele prejudique José Miguel, fechando as comportas de água. Rodrigo diz que, como dono da lagoa, fará o que tiver vontade. Valentina fica sabendo por Sabino que Rodrigo é o novo dono das terras vendidas por Zé Miguel. Amparo diz a Cristina que Rodrigo é um maldito asqueroso pelo que fez a Maria da Luz. Cristina se culpa pelo que aconteceu com a filha. Amparo aconselha a amiga a denunciar Rodrigo. Cristina tem medo, pois todo o povoado iria saber. Ivana vai ao centro de saúde e diz a Felipe que precisa falar com ele urgentemente. Amparo dá ao delegado a roupa de Rodrigo, para ele ser preso pelos seus crimes. Leonor diz a Rodrigo que também o amava. Rodrigo diz que ela mente, pois preferiu Frederico, que era rico. Leonor diz a Rodrigo que onde houve fogo, cinzas ficaram. Rodrigo diz a Leonor que ela é uma grande lembrança sua, mas já tem outras inspirações. Leonor diz a Rodrigo que ele está louco, se pensa que Valentina Vilaça irá olhar para ele. José Miguel diz a Gabi que não duvida do amor de Valentina, mas agora ela disse que ele tem um compromisso com Ivana e pediu para se esquecer dela. Gabi diz a José Miguel que não foi bom Ivana ter ido morar na casa dele e é um erro que ele e Valentina irão pagar pelo resto da vida. Ivana pede a Felipe que diga ao comandante Toledo que no dia da morte de Oscar estava com ele. Felipe diz que isso é mentira, pois ela chegou depois que ele terminou seu plantão no hospital. Felipe questiona Ivana se matou Oscar. Ivana fica pressionada e angustiada e diz: sim, eu matei, eu o matei, eu o matei. Felipe fica chocado. Ivana diz que Oscar estava esperando fora de casa e estava muito alterado. Então, ele a levou em um lugar vazio e disse que tinha se separado de Nádia para se casar com ela, mas ela disse que era uma estupidez nesse momento. Oscar ameaçou ela de contar do caso dela com Alonso e quando ela iria fugir, o atropelou. Felipe fica pasmo. Ivana diz que foi um acidente e pede ajuda. Felipe diz que não pode mentir. Ivana suplica, pois vai ter um filho e não pode passar o resto de seus dias na cadeia. Cristina faz a denúncia contra Rodrigo e pede ao delegado que faça Rodrigo pagar por todos os seus crimes. Timóteo vai atrás de Maria da Luz e conta que Candelária não é sua noiva, e sim amiga, e levou ela até lá apenas para fazer ciúmes com ela. Maria da Luz diz a Timóteo que não quer compromissos com ninguém. Timóteo vai embora. Maria da Luz chora. Benita vai até a menina, diz que sabe porque ela terminou com Timóteo e escutou acidentalmente o que o canalha do Rodrigo fez a ela. Maria da Luz chora muito e por medo suplica a Benita que não conte a Valentina o ocorrido. Ernesto fica surpreso por tantas coisas que aconteceu enquanto ele esteve fora. Valentina pede a Ernesto que investigue o advogado de Rodrigo para saber se a transação foi certa e se tem algum jeito de desfazer essa compra da venda dos terrenos. Ernesto diz que se encarregará disso. José Miguel vai à sua cabana e diz que está vazia como sua alma e não sabe para que serve, já que Valentina está tão afastada dele e está preso a um compromisso com uma mulher que não ama. Ivana vai ao apartamento de Alonso e diz que veio cumprimentar um velho amigo. Ela o parabeniza por ter vindo conquistar o amor de Valentina. Piranha safada, a víbora tira sua roupa, disposta a deixar Alonso excitado. Ela o agarra, mas ele resiste e pede que ela vá embora. Ivana diz a Alonso que se ele quer conquistar Valentina, que se deite com ela e transem. Ivana dá um beijo em Alonso. Ele empurra ela e diz que já basta, pois há muito tempo não sente nada por ela, e só a ideia de fazerem amor o dá asco. Ivana não acredita. Alonso diz a Ivana para ir descansar, porque amanhã será um dia muito difícil para ela, e se não souber o que falar com o delegado Toledo, ele vai descobrir que ele é a assassina de Oscar. Ivana se veste e vai embora. Anoitece. Ernesto diz a Isabel que é inacreditável Ivana estar grávida de José Miguel. Isabel diz que Valentina sabe, mas tomou a notícia calma, mas não significa que não tenha destruído o coração dela. Gabriela diz a Valentina que duvida que Ivana esteja grávida de José Miguel, que a conhece muito bem. Valentina diz que viu os exames e, gostando ou não, Ivana está grávida.
Gabi diz a Valentina que José Miguel nunca vai casar com Ivana porque ama ela. Valentina fica pensativa. Leonor pergunta a Ivana onde esteve, pois ficou a tarde inteira fora. Ela diz que foi aos Caracóis e falou com Valentina. Leonor diz a Ivana que Rodrigo comprou os terrenos da lagoa e fechou as comportas, os deixando sem água. E tem medo de ter alguma briga entre seu filho e Rodrigo e acabar em tragédia. Sabino vai à casa de Rodrigo e pede a ele que não tire a água de José Miguel e seria capaz de servi-lo pelo resto da vida, contanto que liberasse essa água. Rodrigo diz a Sabino que ele não serve para nada e quem diria que ele estaria o suplicando, de tão orgulhoso que era. Sabino diz que está disposto a pedir de joelhos para que ele abra as comportas e libere a água a José Miguel. Rodrigo saca uma arma e ameaça Sabino. O velho pede que ele vá embora dali. Ivana diz sozinha que amanhã o delegado Toledo vai interrogá-la. Ela tem uma crise de ansiedade e tem medo do que acontecerá amanhã. Oscar aparece para Ivana e diz que ela nunca irá engravidar. Ivana chora e diz que Oscar não está ali e é apenas sua alucinação. Ivana enlouquece e diz que tudo ficará bem. Valentina diz a Isabel que amanhã ela e Ivana irão declarar, pois são suspeitas da morte de Oscar. Isabel se preocupa. José Miguel se pergunta por que Sabino tem certeza que Rodrigo irá abrir as comportas do rio. Rodrigo diz a Filadélfia que já ganhou e Valentina vai ser sua. No dia seguinte, Cristina comunica a Maria da Luz que já foi à delegacia denunciar Rodrigo e deixou a roupa do velho com o detetive. Felipe vê que Sandra preparou um café da manhã para eles dois e fica feliz. Ele está bem quieto depois de ter descobrido que Ivana é a assassina de Oscar. Maria da Luz leva mais flores para Valentina. Ela lê e vê que foi Rodrigo que mandou. Irritada, ela amassa o papel. Benita encontra uma joia mandada por Rodrigo a Valentina e é muito valiosa. Valentina diz que isso já chegou ao extremo e sai furiosa. José Miguel diz a João que está pensando na possibilidade de fazer um poço para ter água, mas antes precisa falar com Valentina. Sabino diz a Zé Miguel que encontrou uma maneira para que as terras dele tenham água. Valentina vai à casa de Rodrigo. Ele fica todo empolgado pela visita dela. Valentina taca a joia que Rodrigo a deu no chão e questiona quem ele pensa que é e o que pretende. Rodrigo diz que conquistá-la e agora tem terras e dinheiro. Valentina diz a Rodrigo que jogou as flores que ele a deu no lixo. Rodrigo diz a Valentina que tem muitas experiências com mulheres como ela e tem que seguir o jogo até dominá-las. Rodrigo diz a Valentina que a idolatra. Ele a puxa pela cintura e toca seu rosto. Ele diz que está disposto a pôr o mundo a seus pés, a venerá-la. Rodrigo dá um beijo em Valentina. Ela o afasta e dá 2 chicotadas no rosto dele. Rodrigo diz a Valentina que o que ela fez aumenta seu desejo por ela e ela vai ser sua. Rodrigo segura a Valentina com muita força e ela se assusta. Na fazenda, Isabel, Gabriela e Benita se preocupam por Valentina ter ido à casa de Rodrigo sozinha. Rodrigo diz a Valentina que agora ela vai saber o que é um homem de verdade. Valentina diz que um homem que preza por si não toma uma mulher à força e para deixar claro que entre ela e ele não pode existir nada e pede que ele não mande mais presentes a ela. Valentina diz a Rodrigo que vai utilizar todo o seu dinheiro para proteger e ajudar José Miguel. Rodrigo diz que não suporta que ela fale do perfumado. Canalha infeliz, Rodrigo agarra Valentina e tenta beijá-la à força. Valentina dá um chute na perna do lixo e vai embora dali. Furioso, Rodrigo começa a quebrar suas coisas e chora pelo seu amor, a Valentina. Sandra percebe Felipe muito estranho. Felipe diz que não aconteceu nada. Ele pega suas coisas e sai para o trabalho. Moisés diz a Henriqueta que se sente muito bem em vê-la animada. Henriqueta pergunta a Moisés quando vai voltar para casa. Moisés diz que não parou de pensar na situação deles, mas sem dúvidas, e se voltar vai ser porque o problema deles estará resolvido. Henriqueta diz que já aceitou o casamento de Felipe e Sandra. Gabriela, Benita e Isabel vão atrás de Valentina. Na estrada, elas a encontram, voltando para casa. Alonso vai à fazenda procurar por Valentina. Maria da Luz diz a Alonso que Rodrigo mandou aquelas flores para Valentina. José Miguel chega à casa de Valentina e encontra Alonso por lá. José Miguel debocha de Alonso, achando que ele foi quem mandou as flores para Valentina.
Alonso diz que não mandou aquelas flores, mas também não se importa que ele não acredite nele. Valentina volta para a fazenda. José Miguel pede para falar com ela. Valentina pede para falarem mais tarde, pois tem um assunto importante para resolver no povoado. Alonso diz a Valentina que veio para acompanhá-la até a delegacia. Gabriela, Isabel e Maria da Luz saem e deixam Alonso sozinho na sala. Quinta-feira, 6 de abril. O detetive vai à fazenda de Rodrigo e diz que ele está detido por ter envenenado umas cabeças de gado na propriedade de José Miguel. José Miguel diz a Sabino que Alonso está aproveitando a sua má situação com Valentina para reconquistá-la. Sandra vai ao centro de saúde levar uma torta para Felipe. Amparo diz que Felipe saiu e acha que foi visitar um paciente. Sandra vê as coisas de Felipe ali e percebe ele muito estranho. Felipe dá seu depoimento e diz a Toledo que na noite da morte de Oscar esteve com a Ivana, tomando um café, e veio para São Pedro apenas para trabalhar, e ele encontrou o amor de sua vida. Ivana já está na delegacia. Valentina chega com Alonso. Ivana diz a Valentina que está muito nervosa. Ela conta que sabe quem matou Oscar, e foi Nádia. Rodrigo é levado preso, e na delegacia encontra Valentina, Ivana e Alonso. Rodrigo diz a Valentina para avisar ao perfumado que isso sim irá cobrar dele, com juros. Felipe volta depois de dar seu depoimento e diz a Ivana que ela não tem do que se preocupar. Alonso descobre que Ivana espera um filho de José Miguel. Ela diz que sim, e é maravilhoso. Alonso diz a Ivana que ela é previsível, e esse é o motivo de Valentina e Zé Miguel terem terminado. Sandra espera que Felipe chegue, mas decide ir embora e dá a torta para Amparo. Valentina já vai dar seu depoimento. Ela conta que quando descobriu que Oscar se envolvia com Ivana, pediu que ele a deixasse em paz, pois ela esteve a ponto de tirar a vida por culpa dele. Ivana diz a Alonso que graças à sua gravidez, ele tem um caminho livre para reconquistar o amor de sua vida, Valentina. Ivana pergunta ao detetive por que Rodrigo está preso. O detetive diz que Rodrigo é responsável por ter matado vacas de José Miguel. Ivana fica surpresa. Finalmente, o nojento lixoso do Rodrigo está preso. Ele pede a Mendonça que dê um jeito de tirá-lo da cadeia o quanto antes. José Miguel chega à delegacia e encontra Ivana por lá. Valentina diz a Toledo que por defender sua família é capaz de tudo. Toledo diz a Valentina que o caráter dela agressivo tem afetado a paz naquele povoado, e ele a chamam de víbora. Valentina diz a Toledo que ele está sendo muito pouco profissional por dar ouvidos a gente dali, e não matou Oscar Almeida. Ivana diz a Alonso que não teve nada a ver na morte de Oscar. José Miguel vai confirmar a denúncia contra Rodrigo na delegacia. O delegado diz que Rodrigo quer falar com ele. José Miguel cumprimenta Valentina e vai ver Rodrigo, na cela em que ele está. Alonso diz a Valentina que Rodrigo foi preso por ter envenenado umas vacas da fazenda Montesinos. Nervosa, Ivana já vai dar seu depoimento. Ivana conta ao delegado Toledo que o despeito fez ela buscar por outro homem, já que estava apaixonada por Alonso, e ele iria ficar com sua prima, para conseguir sua herança, para depois os dois fugirem juntos. Bruxa Ivana conta que Valentina, desde pequena, foi muito egoísta e cresceu assim, e Valentina era linda, rica, e sabia que estar ao lado dela, ninguém olharia para ela, já que todos os homens davam preferência por Valentina. Ivana chora muito. José Miguel vai ver Rodrigo. Sabino diz a Rodrigo que ele pagará pelas vacas e abrirá as comportas do rio para ser liberado da cadeia. Rodrigo acaba aceitando. José Miguel diz que não faz tratos com delinquentes e espera que ele apodreça na cadeia. Valentina diz a Alonso que José Miguel fez bem e agora Rodrigo passará um bom tempo preso. José Miguel confirma sua denúncia. Sabino diz a Valentina que Rodrigo aceitou abrir as comportas de água e pagar pelas vacas mortas, contanto que José Miguel retirasse a denúncia, mas ele não aceitou fazer isso. Valentina pede a José Miguel para pensar bem. Ele pensa e decide aceitar a proposta de Rodrigo. Ernesto pede a Isabel que se tranquilize, pois não tem do que preocupar. Isabel diz que se preocupa por Ivana, que deve estar sendo muito pressionada. Ivana diz a Toledo que Nádia sempre foi dominante, ciumenta, e tem certeza que quando Oscar pediu o divórcio, Nádia enlouqueceu e o assassinou, e depois inventou essa história toda. Amparo diz a Felipe que Padre Ventura está aí procurando por ele. Felipe diz a Ventura que casou com Sandra no civil, para Henriqueta não perturbá-los mais, e agora ela está se comportando muito bem com ele, e até foi amável com ele. Felipe diz a Ventura que tem mentido muito e se sente mal.
Ele conta que mentiu para evitar que uma mulher grávida fosse para a cadeia por ter assassinado um homem, acidentalmente. Ele diz que é Ivana. Ventura se surpreende. Ivana se tranquiliza por Felipe não ter denunciado ela. A bruxa acredita que não engravidou de nenhum homem, porque todos são estéreos. Alonso e Valentina voltam à fazenda. Valentina pede a Alonso que a compreenda, pois pensou que o amava, mas agora já sabe de verdade o que é amar alguém. Alonso diz a Valentina que sua amizade é muito importante para ele e que ele estará ao seu lado para ajudá-la quando ela necessite. Valentina diz que nesse momento ninguém pode ajudá-la e é ela quem deve ajudar, e se refere à sua prima. Alonso diz que Ivana não precisa de ajuda e revela a Valentina que Ivana nunca gostou dela. Valentina diz que isso não importa e tem um inocente no meio, que é o bebê de Ivana. Alonso pede a Valentina que deixe que José Miguel ajude Ivana, já que ele é o pai desse bebê. Alonso dá um beijo em Valentina, mas ela não corresponde. Jesus diz a João que depois de ter ficado tanto tempo em coma, se deu conta que tem muita gente que o ama. Alonso diz a Valentina que não compreende. Valentina pede que ele não faça isso novamente. Alonso promete que isso não voltará a acontecer e esperará pacientemente até ela o aceitar. Valentina diz que esse dia pode não chegar nunca. José Miguel diz a Horácio que está desesperado e ama Valentina, e quando tudo estava sendo resolvido entre eles, Ivana chegou dizendo que estava grávida dele. Horácio pergunta a José Miguel se esse bebê for dele. José Miguel diz que Ivana amanheceu na sua cama e assumirá a responsabilidade, caso seja confirmado, mas não se casará com ela porque não a ama. Valentina diz a Isabel que foi um interrogatório interminável e perguntaram sobre sua relação com Oscar, e Toledo ficou sabendo pela boca do povo que a chamou de víbora pelo povoado, que ela é violenta e até chegou a pensar que ela fosse assassina. Isabel se preocupa e quer ver Ivana, para saber como ela está nesse momento. Benita sente um mau pressentimento. Henriqueta chega até a casa de Sandra com um caminhão de móveis. Ivana volta para casa e diz a Leonor que Toledo só fez perguntas de rotina. Leonor diz que não a convém que a mãe de seu neto esteja envolvida em assuntos policiais. Teresa pergunta a Ivana se vai comer. Ela diz que não. Leonor diz a Ivana que isso não faz bem para ela, pois ela é uma mulher grávida e tem que se alimentar bem, pelo bebê. Ivana diz a Leonor que Rodrigo foi preso por ter envenenado umas vacas. Leonor gosta da notícia, pois até que enfim se livraram da maldade desse homem. Ivana diz que as coisas estão cada vez melhores, e ainda mais agora que o ex-noivo da Valentina voltou ao povoado, disposto a conquistá-la. Leonor diz a Ivana que José Miguel está obcecado por Valentina e o regresso de Alonso irá provocar seus ciúmes, fazendo com que ele tenha cada vez mais vontade de reconquistar sua amada. Henriqueta conta a Sandra todos os móveis que comprou para ela. Sandra diz que sabe que a intenção da mãe é boa, mas Felipe não vai gostar nada. Henriqueta manda os homens levar os móveis para casa. Ivana grita e diz a Leonor que José Miguel precisa se casar com ela, porque espera um filho dele. Ernesto diz a Valentina que investigou o advogado de Rodrigo, e ele sempre se dedicou a trabalhos sujos, e não há maneira de impedi-lo. Valentina diz que Rodrigo fez isso apenas para provocar José Miguel. Rodrigo é liberado da cadeia e volta para casa. Henriqueta mobilia toda a casa de Sandra. Um tempo depois, Felipe chega ao local e não gosta nada. Ele questiona o que significa aquilo. Henriqueta pede para ele ajudar a arrumar as coisas. Felipe diz que já chega e pede que os homens retirem todos aqueles móveis dali, porque não é seu. Henriqueta diz que o deu de presente. Felipe não aceita e manda Henriqueta ir embora. Isabel e Gabi vão à fazenda Montesinos. Isabel pede para ver Ivana. Leonor se incomoda com a presença dela ali e tenta expulsá-la. Gabriela grita com Leonor, dizendo que Isabel tem o direito de ver a filha. Isabel vai ver a filha e pergunta como foi na delegacia. Ivana não fala nada e diz à mãe que ela nunca apoiou no amor com José Miguel. Isabel diz que ele ama Valentina. Ivana pede à mãe que a ajude. Oscar aparece atrás de Isabel. Ivana fica furiosa e abraça a mãe. Oscar diz a Ivana que ela não tem direito de ser feliz e nunca será, depois do que fez a ele. Ivana fica pasma, olha para o nada e diz: "Você está morto, vai embora daqui." Oscar diz que não irá, e é parte dela, desde que ela o matou. Isabel se preocupa com a filha. Ivana expulsa Oscar de sua mente e diz que ele está morto, e ela o matou. Isabel pergunta a Ivana o que ela tem. Ivana diz a Isabel que Oscar está ali e pede que ele vá embora. Isabel diz que ele não tem ninguém. Ela pergunta à filha se matou Oscar. Ela diz que não é uma assassina.
e não disse nada, e expulsa a mãe dali. Isabel chora depois de tudo que descobriu e se lembra quando Nádia bateu em Ivana, acusando ela de ser assassina de Oscar. Felipe diz a Sandra que quando se casaram, ela sabia que ele não podia dar as comodidades que ela merece, e nesse momento é impossível. Sandra diz que se sentiu pressionada e não soube rejeitar os presentes da mãe. Felipe pede para esquecerem disso e a beija. Ele a convida para almoçarem fora. Henriqueta volta para casa furiosa e diz que o relacionamento da filha com Felipe não vai durar muito, porque quando a necessidade entra pela porta, o amor sai pela janela. Gabriela leva Isabel, que está sofrendo muito. Isabel pede a Gabi para levá-la ao povoado. José Miguel vai à sua cabana. Valentina vai ao estábulo e dá um carinho a seu cavalo. Cristina reza para que o sangue da roupa de Rodrigo seja de Lázaro, para ele ficar preso para sempre. Cristina chora muito e diz à Ventura que Rodrigo abusou de sua filha. Felipe e Sandra almoçam no restaurante do povoado. Sandra pergunta a Felipe o que está escondendo dela, porque desde a noite o percebeu muito estranho. Felipe apenas pede a Sandra que confie nele. Valentina cavalga e vai à cabana sua e diz a Miguel. José Miguel está lá dentro. Valentina vai até ele. José Miguel apenas diz, bonita, e a abraça. Timóteo ajuda Maria da Luz a organizar as compras na despensa. Ele elogia a moça e pergunta se são amigos. Maria pede que deixe as coisas como estão, porque quando ele tiver outra namorada, ela não vai gostar que ele tenha uma amiga. Maria da Luz pede para pararem por aí. Timóteo chora muito pela rejeição da moça que ama. Benita acalma o moço e pede que ele tenha paciência. Benita diz sozinha, Maria da Luz, pobre inocente. Sem nenhuma cerimônia, Rodrigo acabou com todos os seus sonhos. Maria da Luz chora muito. Rodrigo começa a beber e se lembra quando Valentina o deu 2 chicotadas na cara. Ele diz que nenhuma mulher tinha batido nele e Valentina pisou no seu orgulho. Isso jamais esquecerá. José Miguel diz a Valentina que não pode acreditar que ele está ali, com ele. Valentina diz a Zé Miguel que ele fez muita falta. José Miguel diz que vive atormentado pelos ciúmes. Valentina pede para pensarem que nesse momento só existem eles dois e seu amor. Os dois se beijam apaixonadamente. Gabriela chega até a cabana chorando muito e diz a Valentina que Isabel está presa e se declara culpada pela morte de Oscar Almeida. Valentina fica chocada. Sexta-feira, 7 de abril. Isabel está na delegacia e diz a Toledo que matou Oscar. Valentina fica sem entender porque sua tia foi presa e se declarou culpada pela morte de Oscar. Gabi conta que levou Isabel para falar com Ivana na fazenda Montesinos e depois que ela saiu de lá, estava muito triste e tinha chorado. Daí então, levou ela no povoado, que estava em choque, e ela foi na delegacia e disse que era assassina de Oscar Almeida. Valentina diz a Miguel que Oscar Almeida teve um caso com Ivana e alguém o assassinou. José Miguel fica surpreso. Delegado Toledo diz a Isabel que está surpreso e nunca imaginou que ela seria a assassina de Oscar. Ela confirma que é e fez isso, devido ao sofrimento da filha. Valentina avisa Benita que Isabel foi presa pelo assassinato de Oscar. Benita passa mal e quase desmaia. Rodrigo se torna o novo dono da empresa de São Pedro, que compra todo o leite que a Fazenda dos Caracóis produz. Mendonça diz que quando Valentina descobrir que ele é o novo proprietário, parará de vender aquele leite. Henriqueta comenta com Leonor que Rodrigo mandou muitos presentes à víbora, e também comentam que ela ganhou uma joia fina, e depois que Valentina visitou Rodrigo para agradecer. Leonor pede a Henriqueta que pare de fofocas, pois não se importa com nada. Ivana tem um surto e se chama de estúpida, por ter revelado à mãe que assassinou Oscar. Leonor encontra Ivana muito mal. Ivana disfarça, dizendo que é uma idiota, por não ter conseguido o amor de José Miguel. Isabel assina sua declaração. O delegado diz a Isabel que ela ficará detida na cadeia de São Pedro, até ser transferida para Pedreira, em um presídio. Por lá, Isabel conta que Oscar buscou sua filha em casa e naquele momento subiu no carro dele, foram em um lugar silencioso que não tinha ninguém e lá o atropelou. Valentina quer ver sua tia. O delegado diz que ela está declarando. Isabel termina de assinar. Ela escuta a sobrinha gritando, dizendo que ela não é uma assassina. Alonso conversa com Santiaguinho. Santiago tem muitas curiosidades sobre Valentina.
Benita diz a Maria da Luz que acha que Ivana disse algo muito grave a Isabel. Ernesto chega e Benita conta que Isabel está presa. Amparo diz a Felipe que ele, ultimamente, anda muito estranho e espera que não seja outra mulher. Felipe diz que ama Sandra, mas não pode falar com ela o que está passando. Sandra comenta com Moisés que Felipe não gostou ao ver a casa cheia de móveis. Moisés diz que Henriqueta tem que entender que não pode se intrometer na vida de um casal. Sandra ainda diz que Felipe está muito estranho e apenas pediu para ela confiar nele. Valentina diz a José Miguel e Gabi que sua tia seria incapaz de cometer um crime. Valentina pergunta à tia se disse que não matou Oscar. Isabel fica calada. Ernesto chega ali e pergunta ao delegado o que passa. O delegado diz que a senhora está detida por ser assassina de Oscar Almeida. Valentina fica chocada, segura a tia e a abraça. Isabel é levada para a cela. Ela está presa por um crime que não cometeu. A mulher chora e pede a Toledo que chame o padre Ventura, pois precisa vê-lo. Ernesto pede para ver Isabel. O delegado diz que tudo a seu tempo e precisam organizar os trâmites para Isabel ser transferida para a cadeia de Pedreira. Valentina chora muito. José Miguel acompanha ela. Alonso vai até lá e Valentina diz que Isabel acabou de confessar que matou Oscar. Anoitece. As fofoqueiras contam a Amparo que Isabel foi presa por ter assassinado um homem. José Miguel diz a Valentina que não entende porque Isabel se culpou de um delito tão grave. Valentina diz que precisam saber do que ela e Ivana falaram. Alonso vai à fazenda e diz a Valentina que ela conta com ele para tudo. José Miguel e Gabriela tratam Alonso mal. Alonso diz que Isabel não é culpada da morte de Oscar. Cristina vai à casa de Rodrigo e o dá um tapa. Ela pergunta por que ele abusou de sua filha e garante que ele vai pagar muito caro. Canalha nojento, Rodrigo diz que abusou de Maria da Luz porque deu vontade. Cristina pega uma faca e ameaça Rodrigo. Rodrigo empurra Cristina e a enforca. Cristina quase morre, mas Filadelfo chega até a casa de Rodrigo e ele larga Cristina. Ernesto diz a Isabel que ela seria incapaz de cometer tamanha atrocidade. Isabel diz que sabia que Ivana e Almeida eram amantes e por ele não deixar sua filha em paz, o assassinou. Padre Ventura chega ao local e questiona Isabel por que fez isso. Alonso diz que está seguro que Isabel é inocente, mas não tem provas para acusar a pessoa que ele acha que foi a assassina. Padre Ventura absolve Isabel de todos seus pecados. Isabel diz a Ventura que Ivana está muito mal, está tendo alucinações e está ficando louca. Ventura diz a Isabel que o sacrifício dela é muito grande. Isabel diz que não pode permitir que sua filha fique a vida toda na cadeia, já que será mãe. Felipe chega em casa e percebe que Sandra preparou uma comidinha para eles. Benita pega uma coberta e travesseiro para levar a Isabel. Alonso se oferece em acompanhar Valentina e José Miguel. José Miguel pede a Alonso que leve Benita na delegacia. Alonso e Gabi então saem. Ernesto pergunta a Ventura o que Isabel disse. Padre Ventura não fala nada, já que Isabel disse em segredo de confissão. Felipe pede a Sandra para ver o Padre Ventura. Sandra deixa Felipe sair. Sandra se pergunta se realmente Felipe vai ver o Padre Ventura. Rodrigo diz a Filadélfio que muito em breve Valentina Vilaça saberá quem é Rodrigo Gavilã. Felipe diz a Ventura que se sente muito mal, depois do que contou a ele. Ventura diz a Felipe que as coisas se complicaram. Valentina chega à casa da bruxa Leonor para falar com Ivana. Leonor fica sabendo que Isabel está presa por um homicídio. Valentina diz que Isabel não é assassina. Valentina pergunta a Ivana o que disse a sua tia quando ela veio vê-la. Ventura diz a Felipe que Isabel está presa. Felipe fica surpreso e diz que precisam fazer algo. Valentina diz a Ivana que Isabel foi presa e se culpou do assassinato de Oscar. Ivana fica chocada e chora. Ela sofre um desmaio. Toledo diz ao delegado que acha que Isabel está protegendo alguém, pois ela não pode ser assassina e deve estar protegendo Valentina. Gabriela e Alonso chegam à delegacia, com coisas para Isabel. Valentina consegue fazer Ivana voltar a si. Ela se preocupa pela mãe estar presa e ser uma assassina.
Valentina diz que tem certeza que sua tia não assassinou Oscar. Ivana inventa dizendo que Isabel chegou muito alterada para falar com ela e veio na intenção de confessar a verdade, mas não disse. Leonor pede para deixarem Ivana descansar. Valentina abraça Ivana. José Miguel pede a Leonor que não acuse Isabel dessa maneira, pois está seguro que ela é inocente. Depois de muitas horas fora de casa, Felipe retorna e diz a Sandra que foi tudo bem com Padre Ventura. Felipe diz a Sandra que ama muito. Ernesto queria ajudar Isabel, mas ela diz que está bem e pede que ele vá descansar. Ernesto diz que não descansará até ela sair livre da cadeia. Benita e Maria da Luz rezam por Isabel. Ivana diz sozinha que ninguém irá culpá-la e precisa fazer seu drama para ninguém suspeitar dela. Leonor diz a Ivana que ela é uma mulher muito rodada e não sabe se ela será uma boa companhia para casar com seu filho, por ter se envolvido com um homem casado, que foi Oscar. Ivana esclarece que cometeu erros, mas ama José Miguel de verdade. Alonso e Gabi andam pela praça. Alonso diz a Gabriela que não é culpado pela morte de Oscar, mesmo sua palavra não tendo valor. Ele acredita que Ivana seja assassina, mas não pode provar. Horácio encontra Gabriela falando com Alonso e não gosta muito. Valentina diz a Benita que Ivana está muito afetada pela notícia de Isabel ter sido presa. José Miguel se despede de Valentina e pede que ela descanse. Eles se abraçam. Gabriela agradece a Alonso por tudo. Ele vai embora. Enciumado, Horácio diz a Gabi que não gosta que ela fale com Alonso. Gabriela diz a Horácio que já o explicou como sucedeu as coisas e não está com humor para discutir. Isabel passa a noite na cadeia e diz sozinha: pobre filha minha, que pesadelo que viveu todo esse tempo, meu Deus. Ajuda minha filha para que sua alma encontre a paz que tanto precisa. Faz por ela e por meu neto. No dia seguinte, no México, Nádia é avisada por Toledo que a assassina de Oscar é Isabel. Nádia não acredita, mas fica satisfeita, pois enfim fará justiça. Henriqueta não gosta da amizade de Sandra com Valentina, pela tia dela ser uma assassina. Sandra diz à mãe que pensou que ela tinha mudado e aceitado seu casamento com Felipe, mas agora se dá conta que não. Cristina diz a Maria da Luz que vai reclamar com Rodrigo pelo que fez a ela, e o nojento debochou do sofrimento delas, e nesse momento ela pegou uma faca para ir para cima dele, mas ele a enforcou, quase assassinando.